E algumas perguntam, por que tem que ser dessa forma? Por que tem que ser desse jeito? Não é? Por que eu tenho que arrumar um emprego? Por que eu tenho que estudar desta maneira? Por que eu não posso estudar de uma outra forma? Algumas pessoas questionam. Essas pessoas que questionam, eventualmente elas começam a enxergar algum outro caminho. Elas começam a enxergar algumas outras possibilidades e aí vai exigir dela coragem para poder seguir naquele caminho. É que nós vivemos numa sociedade que estabeleceu padrões para a nossa vida. Nós nascemos num mundo, nós encontramos um mundo que já estava aí. Nós chegamos nesse mundo e encontramos as coisas do jeito que elas estavam aqui, nesse mundo. E não necessariamente o padrão que essa sociedade estabeleceu, essa forma que a sociedade estabeleceu, a que eu estou me referindo? Você vai para a escola, você vai lá, faz prova, decora a matéria, tira sua média, passa, vai para a faculdade, passa lá 4, 5 anos na faculdade, festinha para cá, festinha para lá, depois eu vou arrumar um emprego, e aí eu vou comprar um carro, vou ficar pagando em 60... Enfim, esse é um modelo que a gente tem e que a gente recebeu. Inclusive, nossos pais, muitos dos nossos pais viveram nesse modelo. Muitos dos nossos parentes de outras gerações viveram num determinado modelo. E é bem verdade que algumas pessoas questionam, não é? Algumas pessoas não simplesmente consomem esse modelo e, no entanto, elas fazem questionamentos. E algumas perguntam, por que tem que ser dessa forma? Por que tem que ser desse jeito? Não é? Por que eu tenho que arrumar um emprego? Por que eu tenho que estudar desta maneira? Por que eu não posso estudar de uma outra forma? Algumas pessoas questionam. Essas pessoas que questionam, eventualmente, elas começam a enxergar algum outro caminho. Elas começam a enxergar algumas outras possibilidades e aí vai exigir dela coragem para poder seguir naquele caminho. A minha trajetória pessoal ela é uma trajetória muito diferente da convencional. Eu não tive uma trajetória muito comum. Então, para mim, é muito mais fácil falar desse assunto, da forma que eu vou falar, do que, eventualmente, aquela pessoa que seguiu um caminho mais tradicional, um caminho mais convencional. E aí, uma vez que ela entra nesse caminho, às vezes é muito mais difícil dela dar meia volta e ela ir por um outro caminho. Eu jamais teria um emprego. Eu jamais teria um emprego. E essa primeira afirmação, ela é engraçada porque, na realidade, eu nunca tive um emprego. A maioria de vocês já conhece a minha história, não é? E a minha história, todo mundo sabe que eu comecei a trabalhar numa escola de inglês. Não é? Meu primeiro trabalho, minha primeira experiência profissional foi trabalhando como vendedor numa escola de inglês. Isso em 1991. Eu tinha 19 anos de idade, não tinha nem 18. Eu comecei a trabalhar com 19 anos de idade. O que acontece? Aí muitos podem perguntar, Flávio, mas esse não foi o seu primeiro emprego? Não. Na realidade, foi minha primeira experiência profissional. Eu nunca tive uma carteira assinada. Eu nunca recebi férias, 13º, fundo de garantia, não é? Nunca tive licença, ou seja, eu realmente não experimentei o modelo da CLT. Eu nunca tive um salário fixo na minha vida, não é? Eu era vendedor, se eu vendesse eu ganhava, se eu não vendesse eu não ganhava. Inclusive até o dinheiro do transporte eu não tinha, nunca tive vale transporte na minha vida, eu nunca tive plano de saúde pago pela empresa na minha vida. Eu nunca tive alguma coisa que eu tivesse algum medo de largar para poder empreender ou construir um negócio. Eu acho que isso é uma vantagem, não é? Acho que isso é uma vantagem. Eu não precisei vencer o medo para largar um emprego para poder fazer um projeto, porque eu nunca tive um emprego, eu nunca tive um salário, não é? Então eu comecei a trabalhar num negócio que não era muito recomendável, né? Você trabalhar como vendedor sem nenhuma garantia, isso do ponto de vista trabalhista, não é? Era um trabalho absolutamente informal, não é? Não era um trabalho formal, era um trabalho absolutamente informal. No entanto, para mim, isso foi uma coisa muito positiva, porque eu nunca me senti tendo alguma coisa a perder. E também aprendi a produzir o meu ganho. Eu fui treinado num ambiente também onde eu tinha que produzir o meu ganho. Se eu não produzisse aquilo que eu tinha que produzir, eu não ganhava nada. No fundo, a minha primeira experiência profissional já foi uma experiência empreendedora. E eu considero que isso não deixou de ser também, para mim, um treinamento para que eu pudesse empreender. Eu trabalhei 4 anos nessa empresa, nesta condição. Eu fui gerente, depois eu fui diretor, e mesmo nesses cargos, o que aumentava eram as comissões. Era um trabalho 100% variável. Agora, preste bem atenção. Por que eu não teria? Se eu pudesse voltar na máquina do tempo, por que eu não teria um emprego? Eu venderia algum produto.
eu escolheria algum produto. Vamos lá, eu tenho 18 anos, não tenho grana, tá? Não tenho grana, não tenho capital, não é? Para poder montar uma empresa. Eu faria o quê? Não é? Eu venderia algum produto. Eu escolheria algum produto. Aliás, a minha vida começou assim, vendendo um produto. O primeiro produto que eu vendi era relógio. Eu adorava relógio, não é? Então, eu convencia, eu lembro que tinha um camelô no centro do Rio de Janeiro, que eu convencia ele a me emprestar uns relógios. Eu não tinha dinheiro para comprar relógio, não é? Eu não tinha dinheiro para comprar o relógio, não tinha capital de giro para poder comprar relógio. Então, eu fiz uma amizade com o camelô e convenci o cara a me emprestar os relógios. Então, ele me emprestava ali uns 10 relógios e eu vendia, ia lá, pagava ele. E o cara começou a confiar em mim. Então, eu pegava 10, pegava 20, pegava 30 relógios, não é? Pegava relógio e vendia. Isso era uma experiência minha, uma experiência inicial, antes mesmo de trabalhar lá no curso de inglês. A primeira coisa que eu vendi foi relógio. Não é? Então, tive uma experiência de vender, uma experiência transacional de eu trabalhar com cliente. Muita gente tem preconceito com essa história de vender. Muita gente tem esse preconceito. Mas, no fundo, se você quer empreender, amigo, cara, empreender é vender. Não é? A Volkswagen, se não vender, quebra. A Apple, se não vender, quebra. Todo empreendedor que tem a sua empresa e não vender, ela quebra. Então, a atividade básica de uma empresa é ter um produto e vender esse produto ou serviço. Se você quer ser empreendedor, mas você não quer ter a experiência de vender, você está perdendo uma oportunidade de iniciar pequeno o seu negócio. Porque o seu negócio não precisa ser uma empresa com um prédio, com 400, com 500 pessoas. Às vezes, o seu negócio começa com um produto que você está vendendo, com uma carteira de clientes que você começa a fazer e uma experiência de expandir o seu capital de giro através da venda de um produto. No meu caso, eu estou dando um exemplo aqui do camelô, que eu pegava dinheiro, que eu pegava ali relógio emprestado para poder vender. A minha segunda, depois eu evoluí, depois eu cresci. Não é? Quando eu evoluí, eu fui para o Paraguai comprar relógio. Então, eu cheguei, não é, comprar relógio do Paraguai e vender. Não é? Eu tinha, na época, talvez 18 anos de idade. Então, essa foi a minha primeira experiência com venda. Então, quando eu comecei a trabalhar numa escola de inglês, né, num trabalho absolutamente ali informal, a experiência de venda já era uma coisa que eu já tinha começado a desmistificar. Não é? Eu acabei não prosseguindo com o produto relógio. Acabou não sendo um produto que eu quis prosseguir, mas eu acabei conhecendo um outro produto, que foi o produto inglês. E nesse produto inglês eu fiquei de 1991 até 2013. Eu fiquei 22 anos vendendo curso de inglês. 4 anos numa empresa que eu tive ali a minha primeira experiência profissional e 18 anos com a minha própria empresa, não é? Começou com uma escola, chegou até 380 e poucas escolas funcionando em 5 países, com mais de 10 mil funcionários, quando eu vendi essa companhia para um grande grupo brasileiro, numa das maiores transações do setor de educação no Brasil. Mas tudo começou vendendo curso de inglês. Então, por exemplo, eu venderia algum produto, qualquer um produto. Aqui eu até dou um exemplo banal, picolé, bala, bombom. Você está pensando o quê? Que bom vende picolé. Você acha que quando eu falo picolé, vender picolé, que bom vende picolé. Ué, qual o problema se você for um vendedor de picolé? Você pode ter uma indústria de picolé vendendo no mundo inteiro. Certo? Então, a primeira coisa, você tem que acabar com essa história de preconceito. Preconceito com qual seja o seu produto, ou qual seja a sua atividade. Se você quer empreender, se esse é o seu objetivo, e você quer com 18 anos começar uma carreira como essa, pô, cara, escolhe um produto, seja qual for. Tá? Que produto eu escolhi? Eu comecei com relógio. Depois eu troquei para inglês. E desse inglês eu engatei e fiquei 22 anos vendendo curso de inglês. Certo?